Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast, esta nova empreitada do NS Podcast, onde eu arranjei uma grande desculpa para incomodar amigos meus. Mais uma vez, porque agora que eles deixam o WhatsApp à disposição, eles são importunados todas as vezes agora, assim como prometido no episódio em que o Lucas esteve aqui. Antes da gente começar, pessoal, vou pedir de sempre para vocês já conhecem os pedidos, né? Imagino eu que vocês já estejam ouvindo, já estejam saturados desse pedido aqui no YouTube. Por favor, deixa o like de vocês no vídeo, também compartilhe o vídeo com o máximo de gente possível, principalmente esses vídeos de reflexão que a gente vai fazer. Compartilha com o máximo possível de gente, porque ele é um tema mais abrangente. Então ele pode servir para o máximo possível de pessoas, e eu espero muito que vocês divulguem o canal e este vídeo em específico. Fez tudo isso? Comenta aqui embaixo a tua opinião, dê o teu ponto de vista, a tua perspectiva sobre a conversa. E, é claro, a gente está no momento de transição do canal. Vocês já perceberam um cenário diferente aqui atrás, né? Estou na casa dos meus pais. Em breve terá um novo cenário diferente aqui atrás, que eu estarei em Limeira. Então, assim, a gente está mudando de local e, é claro, eu conto com o apoio de vocês para vocês indicarem pessoas para participar também nessa nova temporada 2023 aqui do NS Podcast, tá bom? Deixa tudo aqui no comentário. Fez tudo isso? Tem mais coisa para pedir? Claro que tem, porque sempre tem coisa para pedir. Deixa a inscrição e, é claro, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. O YouTube ainda olha para a gente como canal pequeno, e de fato ainda é. E aí o YouTube divulga menos. Então, vamos ajudar aí o YouTube a entender que a gente pode crescer esse projeto em 2023. Isso muito passa pela tua inscrição, combinado? Feito essa introdução longuíssima, eu preciso muito aprender a fazer introduções mais curtas no vídeo. Vamos à nossa conversa. Lucas, primeiro queria te agradecer demais a presença novamente. É muito bom trocar essa ideia contigo e muito bom que você faça parte desse projeto do Perspectivas, que é o que a gente está fazendo agora. E a partir disso, só para colocar todo mundo em contexto, esse Perspectivas foi diferente. Já começou diferente, porque geralmente eu convido as pessoas e peço para elas falam, poxa, que filme que você está vendo, que série que você está vendo, alguma coisa nesse sentido. E eu me deparo num belo dia com uma excelente reflexão deste filme que vamos falar, o Whiplash. Me deparo com uma excelente reflexão no Instagram. E aí eu mando mensagem solicitando que falaremos sobre este filme. Então, assim, ele já começa de ponto de partida diferente. E eu queria, obviamente, te agradecer a presença aqui e começar fazendo a primeira pergunta para você. O porquê que esse filme te gerou tanta reflexão? Fala, Iago, tudo bom? Primeiro, obrigado pelo convite de novo, né? Participando aqui com você, podendo refletir um pouquinho sobre a minha área de atuação, que é a pedagogia de esporte, à luz aí de vários tipos de material, né? E um deles são filmes e séries, né? Eu gosto muito de assistir filmes e séries, né? E o Whiplash, Iago, na verdade, eu sou apresentado esse filme numa conversa com duas pessoas, com o professor Alcides Scaglia e com um orientando atual dele, né? Para mim, aí, um dos grandes expoentes no estudo sobre ação do treinador e do professor de educação física, que é o Luiz Felipe. Eles me apresentam esse filme, na verdade, eles dão uma disciplina em que eles listam uma série de filmes e pedem para os alunos analisarem os filmes e fazerem uma reflexão teórica sobre o filme a partir do que a gente denomina a epistemologia da prática, né? Os conhecimentos epistemológicos que aparecem na prática docente, né? E eu nunca tinha assistido esse filme isso foi em 2018, 2019, eu não sei, eu não lembro exatamente quando é que foi. Eu sei que o filme ele não era um filme tão recente também na época, já era um filme que já tinha saído, enfim. E aí eu fui assistir o filme, né? Não tinha nos streams, aí eu baixei por... como é que chama? Já nem uso mais. Aquele que você... Torrent. Baixei via Torrent, uma eternidade para baixar, baixei, assisti, falei, putz, esse filme ele tem
ele tem um traço muito biográfico meu, assim, né? Ele me atravessa muito no sentido do treinador que eu já fui um dia, né? E na figura daquele cara, né, controverso que é o Fletcher, né, que é o regente, o maestro da banda universitária. E eu vou vendo as atitudes dele, assim, eu vou não só lembrando de mim, mas lembrando de outros treinadores, de discussões sobre comportamento de treinador, né, na beira da quadra. Lembrando-me de uma conversa que eu tive não, né, foi uma conversa que surgiu numa disciplina da pós-graduação que eu fiz com o professor Roberto Rodrigues Paes, Robertão, em que ele apresenta um vídeo de um treinador de uma equipe infantil de basquete do Vasco, berrando com a molecada na beira da quadra, vociferando. E aí, no final, ele fala assim, pô, aqui é Vasco, não posso ser diferente. Ou seja, um elemento contextual que faz com que ele vista aquela camisa do treinador que comanda, que berra, que xinga, né? Eu pensei naquele dia, né? Será que se não fosse Vasco ele seria assim? E refletindo a minha vivência como treinador, será que se o projeto em que eu me envolvi não fosse tão meu, que era um programa esportivo de handball para jovens, será que se não fosse eu responsável por esse projeto, será que eu teria os mesmos comportamentos que eu tive, né? E posteriormente eu pude experimentar ser treinador sem ser de um projeto meu, mas de um clube, e eu vi que eu era uma outra pessoa na beira da quadra, ou seja, existem muitos elementos que colocam em contexto, que contextualizam, que justificam, não justificam no sentido de tornar mais ou menos aceitável, mas que acabam dando corpo para alguns comportamentos, né? E o Fletcher, esse maestro / treinador, vamos chamar assim, ele é simplesmente o cara de uma das melhores bandas universitárias que tem, dentro da universidade ali, né? É a banda onde todo mundo quer chegar. Então ele tem algo a defender ali, né? E tem um elemento, digamos, voltado para si, um ego, uma coisa, né? Que ele tem que falar, minha banda é diferente das bandas de acesso. Eu pego desses caras daqui da faculdade, jogo para dentro da minha, porque na minha é a banda dos caras melhores, né? E aí eu começo a pensar, né, um pouco sobre o comportamento dele e um pouco sobre o quanto aquilo também é fruto de um lugar onde ele está, né? E fora isso, muitas outras reflexões só um instantinho que eu vou tirar a coleira do meu cachorro, porque meu cachorro está resolvendo fazer barulheira bem agora, né, Max? Pronto, arranca a coleira dele e vai ficar mais tranquilo. E fora isso, a relação dele com o Andrew Neiman, né, que é o baterista. Como começa a relação, como ela se estabelece, como ela se constrói e como ela termina. A maneira como ela termina é maravilhosa. Eu não consegui entender aquele final do filme na época que eu assisti. O Iago, tem que avisar que tem spoiler, tá? Avisa pra galera já na chamada, mete um chamadão. Antes de você dar o primeiro spoiler, então, eu já vou avisar a galera uma coisa muito impressionante. O filme é antigo. Então, assim, vocês reclamar de spoiler do filme antigo é muita sacanagem. Assim, vamos trocar essa ideia limpa entre a gente e todos que estão aqui. Porra, assim, se fosse um filme que estivesse no cinema, ok, acabou de sair no streaming, beleza. Pô, tá na Netflix faz 3 anos, então assim, vamos... Tá tudo bem fazer uns spoilerzinhos outros. É que às vezes as pessoas não assistiram, né? E aí, pô, já tô sabendo. Vai ficar sabendo, não tem jeito, né? Faça o favor. Agora vocês pausem o vídeo, aba aqui, assista o filme, fecha a aba e volta para nossa conversa aqui. Não, tá resolvido, tá resolvido. E principalmente aquele final do filme, que é um final que eu só fui compreender depois que eu li esse livro aqui pro meu doutorado. Eu acho que eu já apontei esse livro outra vez, que é o livro do professor Philippe Merrier, A Pedagogia entre Dizer e Fazer, a Coragem de Começar. Nesse livro, ele trata de um conceito que se chama momento pedagógico. E antes de entender esse conceito de momento pedagógico, eu não entendia o final daquele filme, né? Que é um filme, né, Iago, que se a gente pensar do ponto de vista epistemológico, ou seja, teórico,
nós temos ali um Fletcher, que é um treinador com viés empirista clássico, né? Ele é um comportamentalista, né? Ele é um professor que ele constrange os comportamentos do outro a partir de um estímulo e quer resposta. É quase Skinner acontecendo ali, né? Ele faz coisas assim que eu já fiz, né? Ele faz uma coisa de chamar um baterista inferior e colocar na bateria e como titular e deixar o Neyman balançado. Né? O que está acontecendo aqui? Eu acabei de assumir a bateria numa circunstância em que eu me imponho, ele se impõe, né? Ele assume a bateria no lugar do baterista oficial, porque perde-se a pasta das músicas e o baterista oficial não sabe tocar sem a pasta. Quem perde é o próprio Neyman sem querer, ele perde a pasta. E aí, na hora que vira o desespero, né, e o Fletcher ele vai para cima do baterista original e fala: a responsabilidade é sua, não é do menino, é sua. Ele fala, né, o Neyman, eu sei tocar sem partitura. E aí ele assume, toca as músicas da banda bem, porque ele era um baita baterista, e ele assume o posto de titular. Só que no próximo dia, o Fletcher traz um baterista qualquer lá, o que já tocava na banda inferior abaixo, e põe o cara sentado e ele começa a aula. E eu me lembro quando eu, em alguns momentos, eu pegava a meninadinha da equipe mais nova e punha para jogar entre os mais velhos. E às vezes a molecadinha mandava super bem, né? Eu só olhava para a cara do mais velho e falava assim: e aí, cara, ele tá fazendo melhor do que você as funções que eu tô exigindo. Então, assim, tem muitos paralelos, né, entre o que ele fez e o que eu fazia, né? E corroborando um pouco aquela coisa que o próprio Luiz Felipe, que eu citei no começo, diz que no momento prático, né, da nossa prática pedagógica, nós somos altamente contraditórios, né? Nós, às vezes, temos ideias pedagógicas alicerçadas por teorias, mas, de repente, no dia a dia, há lapsos em que a gente toma atitudes totalmente diferentes, né? Então, eu tive atitudes altamente comportamentalistas quando eu fui treinador de jovens, né? Que são feitas à semelhança do que o Fletcher fazia, né? É lógico que eu não cheguei em fins físicos, né? Em agredir uma criança, né? Longe disso. Mas tem um momento que o Fletcher ele pega uma cadeira e joga em cima do Neyman, assim, né? E acreditando que aquele choque vai fazer alguma coisa com o garoto. Então, às vezes a gente dá um esporro na molecada, a gente fala que tem que ser do nosso jeito, é assim que eu quero, não é do seu jeito, é do meu jeito. Que é mais ou menos essa relação que o Fletcher estabelece com esse garoto, né, que chega novo ali e tem o sonho de tocar essa banda, e ele meio que estabelece com esse garoto uma relação de controle sobre ele, né? A banda toca do meu jeito, o compasso é como eu quero, a velocidade é a que eu quero, não a que você está fazendo. E isso me remete muito à minha prática pedagógica. Então, esse filme, Iago, ele tem uma relação muito íntima com o treinador que eu já fui um dia, né? E não sei se seria mais um dia, né? Mas hoje eu acho que não, né? Mas de qualquer maneira eu acho, né? A gente não sabe. O dia que se aparecer uma oportunidade, como é que vai ser, né? E ao mesmo tempo, finalizando essa primeira passagem, eu ainda assim tenho um respeito danado por esse cara. Sim. Eu olho para o Fletcher e eu respeito ele. Apesar dos abusos, dos absurdos que ele faz, das situações que ele coloca aquele pessoal, das humilhações que ele gera, eu entendo que o respeito tem que estar alicerçado na compreensão de que ele acha que está fazendo melhor para aquela molecada. Uhum. Então, eu não posso simplesmente virar as costas para um cara desse, né? Eu tenho que olhar e falar assim, ele crê que está fazendo melhor. Eu tenho que respeitar essa atitude dele de acreditar que, apesar de centrar em si todo o processo, ele acha que esse é o caminho, né? Por que eu falo que a gente tem que, entre aspas, respeitar? Talvez a palavra respeito seja uma palavra pesada, mas não virar as costas, porque é preciso dialogar com esses treinadores. Sim. É preciso não dialogar, não monologar, né? Uhum. Dialogar, ouvi-los, compreendê-los, entendê-los. E acabou que esse foi o processo que eu fiz na minha vida de estudos de pós-graduação, né?
eu vou estudar o treinador que transgride a regra. E vou tentar entender por que ele faz isso. Não no sentido de falar, tudo bem. Não é, por que você faz isso? Vamos dialogar sobre o assunto. Eu não vou virar as costas para você te julgar. Eu quero te ouvir, né? E a nossa tendência em pedagogia de esporte, que é a minha área de atuação, Iago, é a gente virar as costas para esse treinador, no sentido de que não é para ser assim. Isso não vale, isso não pode, isso está errado, e não haver diálogo, né? E haver uma tentativa de uma missão catequizadora, uma missão de tentar modificar a pessoa, colocando primeiramente em xeque a pessoa que ele é enquanto treinador, né? Então, por isso tudo que esse filme é tão importante para mim, tanto me pega. E eu assisti ele, não foram muitas vezes, tá, Iago? Foram poucas, porque também não é fácil assistir um filme em que você se identifica, cara, opressor pra caramba. Então, assim, eu assisti esse filme com dentro da justa medida da minha sanidade também. Ele é um filme que eu me encontro no lugar do cara que gera peso no filme, né? Então, eu assisti poucas vezes, mas de vez em quando me dá vontade de voltar a assistir. Foi o que aconteceu aquela vez. Eu assisti e eu falei assim, agora eu entendi. Foi a primeira vez que eu entendi o final. Eu falei, agora eu entendi o final. Eu preciso trocar com as pessoas minha compreensão sobre esse final. Então foi nesse sentido aí que esse filme tem essa importância para mim aí. Esse é um ponto importante, porque eu gosto muito dessa ideia de fazer o Perspectivas, que é esse projeto que a gente está fazendo agora, justamente por isso, pela troca. Porque, para mim, eu assisti acho que umas 3 ou 4 vezes esse filme. Já tinha assistido antes daquela reflexão, e depois, essa semana, eu acabei assistindo ele de novo, apesar de confessar para você que eu não queria ter assistido prévio à nossa conversa. E por quê? Porque, para mim, também tem o caráter pesado de assistir. Da mesma forma, me incomoda. Não pelo treinador, mas por ter uma identificação muito grande com o moleque, com o baterista. Então, o que me incomodou muito nesse filme, né, e aí talvez seja o porquê que ele é importante, né, porque gera incômodo, né, para mim, é justamente que faz sentido em termos de história. Então, assim, quando você olha ali o começo do filme, tem uma cena que me é muito peculiar, assim. Ele tá olhando os encartes de alguns CDs para ouvir, e tem uma frase, eu não lembro se estava no encarte ou na parede, alguma coisa assim, que era assim, baterista ruim monta banda. No sentido de banda de rock. Sim. E aí eu me peguei várias vezes, tipo assim, quantas vezes eu, na tentativa de ser o melhor do mundo e aí era ser o melhor do mundo treinador, melhor do mundo, aí vai colocando as N funções que a gente tem na sociedade, quantas vezes eu não me peguei nessa situação de colocar um status e falar assim, não, daqui para frente eu faço tudo para chegar ali. E por tendência, quando você quer fazer tudo para chegar ali, esses princípios que possam parecer morais, que vão estar no filme, que vão sendo quebrados nessa relação entre os dois, né? Eles são limitantes em alguns pontos. Então, não é só que tem um cara abusivo de um lado, e de fato tem, mas é que tem uma figura do outro lado que necessita desse abuso, de alguma maneira, meio ruptível. Eu sei que pode ser muito errado o que eu estou falando em termos contextuais na internet, mas assim, tem uma figura ali que no abuso tem um grau de satisfação. Entendeu? Então, assim, se eu chego para você e falo, eu quero chegar no mais alto nível do handball, em algum ponto tem uma sensação de prazer muito grande quando você extrapola e eu consigo ir. Sim. Quando você faz com que eu me esforce a tal ponto que eu chego numa parte nova que eu não chegava. Isso. E ali eu tenho um grau de satisfação muito grande. Aí, justifica o abuso. Não estou falando isso. Estou falando apenas olhando para a perspectiva da pessoa, sem julgamento moral e ético ali presente no meio, a gente tem ali na figura do baterista, né, do menino que está ali, que é o centro da história, um grau de satisfação muito alto em passar por esse processo pedagógico dessa forma. Sim.
E isso fica evidente naquela fala da mesa, em que chega, não sei se é primo dele, mas é irmão mais velho, acho que é um primo, né? Uhum. Que é do futebol americano, e todo mundo ama o cara, porque ele é o capitão do time de futebol americano. Só que assim, é da terceira divisão universitária, né? Ainda é futebol americano, bem jogado, né? E o garoto tá na banda A do estado, se não uma das melhores da conferência, talvez uma das melhores do país, né? Que vai disputar essas competições. E eles não valorizam isso, e ele começa, de alguma maneira, a mostrar a importância de passar pelo que ele está passando. Uma Uhum. espécie de uma autojustificação, né? Mas eu estou na melhor banda, você vai disputar a Série C, você nunca vai fazer não sei quantas jardas na liga profissional. Ele começa a meio que humilhar o cara, no sentido de que, olha onde eu tô, meu. Exato. Comparativamente é muito maior de onde você está. Você toca num assunto importante, Thiago, e é um assunto que ele é sim de ordem ética e moral, e aí abre um precedente para coisas que eu vim estudando em relação a esse treinador que transgride, esse treinador que não se comporta como se espera que um treinador se comporte, que quem vai falar isso é o Paul Riquet, aí de novo, eu vim preparado aqui com meus livrinhos do lado, né? Esse aqui, eu gosto muito, chama-se O Si Mesmo como Outro. O próprio título já é um título que tem elementos morais, né? O si mesmo como outro, considerando esse mesmo, não só a mim, mas todos os mesmos que estão próximos de mim. E como é que essas pessoas que fazem parte de um determinado grupo, que se compreende como tal, se relacionam com aquele diferente, o de fora, né? E nesse livro, o Paul Ricoeur, né, ele escreve esse livro num momento em que a ética do cuidado está muito presente, então é contemporâneo de alguns autores como Levinas, Derrida, Foucault, que vão começar a falar sobre o cuidado de si, sobre o cuidado do outro, né? Então eles colocam em suspensão essa moralidade universal, né? O treinador tem que ser assim. Eles falam assim, não, depende. Tem coisas e coisas, né? O Paul Ricoeur vai falar, existem aspectos universais que a gente tem que sempre estar de olho, mas existem coisas contingentes que nos levam a agir de maneiras diferentes. Uma das coisas que o Paul Ricoeur fala, que não tem finalidade pedagógica a fala dele, mas que eu traduzo pedagogicamente, e você falou isso agora. Na relação professor-aluno, Iago, existe uma dessimetria inicial que se estabelece de tal forma que não é somente alguém que sabe mais se relacionando com alguém que sabe menos. É alguém que sabe mais se relacionando com alguém que sabe menos e espera muito desse que sabe mais. Exato. Ok? Ao ponto de que, se esse que sabe mais não se mobiliza em ofertar para esse que sabe menos, essa dessimetria, elementos, práticas, propostas que façam ele se aproximar cada vez mais do mestre, esse sujeito da fragilidade continua frágil. E ele está na expectativa. E isso, aí quem vai falar é o Felipe Merrier naquele livro, ele faz uma ponte muito interessante com essa perspectiva da ética da dessimetria, do Paul Ricoeur, não é exatamente do Paul Ricoeur, mas dessa ética do cuidado. Ele vai falar o seguinte, é nesse momento que o professor, sabendo da dessimetria, pode tomar algumas atitudes que são mais desejáveis ou menos desejáveis. Mas todas elas baseadas numa premissa, eu tenho que propor algo. Eu tenho que propor algo. É um elemento moral da obrigação do professor. O professor ele precisa dar o primeiro passo. Isso, inclusive, quem vai falar é Paulo Freire. Por mais que a gente deva buscar um espaço em que a gente vai horizontalizando a relação, o primeiro passo é do professor na organização do espaço pedagógico. E o que acontece ali é um Andrew Newman extremamente aberto às mensagens do Fletcher, tanto que quando o Fletcher, no começo do filme, vê ele tocando, dá uma pequena aula, e a hora que ele vai lá, a hora que ele volta, o cara some, ele brocha, ele fala, pô, era esse cara que eu queria, né? Aí ele volta, esqueci meu casaco. Aí ele vai embora, aí gera de novo a expectativa, aí morre de novo. Ou seja, ele tá numa relação de expectativa com o Fletcher. Ele coloca o Fletcher num lugar de esse cara
pode me tirar da minha situação de fragilidade que eu estou agora, ou de dessimetria de conhecimento. E esse é o cara que pode me colocar num lugar diferente de onde eu estou. Iago, eu acho que não há aluno que não esteja suscetível ao abuso do professor. Sim. Né? E aí, o Felipe Mérier vai falar da solicitude, que também quem vai falar o Riquet, mas o Felipe Mérier, ele dá um tom para a solicitude que eu acho muito importante. Ele fala assim, a solicitude é um comportamento ético, né? É eu estar à disposição do aluno. Só que eu posso estar solícito por meio do controle de tudo aquilo que o aluno é e vai ser, ou eu posso estar solícito de maneira a querer fazer do aluno aquele que não dependa mais de mim. E acho que esse é o grande ponto. O Fletcher, ele não quer fazer o Neyman ser independente dele. Tanto é que quando eles se reencontram depois da demissão do Fletcher causada pelo Neyman, que é óbvio que foi ele, o cara, bate o carro, chega rasgado, sangrando para tocar, e o Fletcher deixa o cara tocar. Ali foi a concretização do abuso, né? Por mais que tenha sido feito tudo em sigilo, o Fletcher sabe que o Neyman foi esse cara, e sabendo que o Neyman ainda assim tem uma relação de dessimetria, eu não vou dizer que conscientemente ele consente com o abuso, mas ele está suscetível ao abuso do Fletcher. O Fletcher chama ele de novo. Vem tocar comigo. Vem tocar comigo. Estou juntando uma galerinha boa aí para tocar o repertório da banda, né? E aí você já sabe todas as músicas, vai lá tocar comigo. Só que aí o Fletcher tá mordido pela vingança, né? E o Neyman não enxerga. Ele fala assim, nossa, que legal. Ele me chamou de novo. Ele remonta a bateria, treina. É isso que você acabou de falar. A coisa do abuso, ela se transforma em abuso pela abertura que o aluno tem a essa solicitude do professor. Então, todo aluno, no primeiro momento, ele espera muito desse mestre. Ao ponto, Iago, de muitas vezes perdoar atitudes duras do mestre. Não perdoar no sentido de falar eu te perdoo, mas é de relevar, né? Sim. Se manter ao lado. Eu, por exemplo, eu tinha uma atitude extremamente dura com os atletas que passaram comigo, jovens, né? E eles tinham uma fidelidade a mim que era absurda. Só que era uma fidelidade construída a partir de uma lógica em que esse abuso, de alguma maneira que eu tinha sobre eles, que não chegava nem perto do que o Fletcher fazia, mas que gerava uma situação de empoderamento meu sobre eles, era muito gostoso para eles. Era como se tivesse alguém acima deles que protegesse eles, apesar de tudo, dos perrengues que tinha por aí. Apesar de tudo, é meu time. Apesar de tudo, eu estou no time dele, né? E essa suscetibilidade a esse abuso é também a suscetibilidade a uma educação libertadora. É o mesmo lugar. A atitude do professor e do treinador é que pode fazer com que a minha solicitude a ele seja muito mais direcionada para um controle, de querer saber tudo sobre esse aluno, de querer saber controlá-lo em todos os seus detalhes, enfim, todas as suas ações, ou pode ser uma coisa realmente libertadora. E o que o Fletcher faz é impressionante. Ele coloca o menino na frente da plateia, e a hora que vai começar as músicas, nenhuma música é do repertório da antiga banda. E aí ele não sabe tocar. É a vingança, né? É a vingança. É assim, eu doei tudo que eu tinha para você, você queria estar lá comigo, e você me trai, cara. Agora eu vou te ridicularizar na frente de todo mundo, vou te dar uma lição. Ainda é a atitude de um treinador, de um professor, ainda é uma organização pedagógica de alguma coisa. Eu posso não concordar com essa pedagogia, porque há uma intenção, ele matuta a intenção. Não é uma coisa que aconteceu. Ele organiza, sistematiza e aplica e avalia, vamos dizer assim, né? Exato. Ele faz todos os procedimentos da didática, colocando o garoto para passar vergonha na frente dos outros, né? Então, Iago, existe na criança, no aprendiz, a abertura para a aprendizagem. A abertura para esse outro que tem uma responsabilidade de ser aquele que sabe mais, ao menos no começo do processo. O professor sabe mais alguma coisa do que o aluno. Pode não saber tudo mais que o aluno, mas para alguma coisinha, naquela especialidade que ele ensina,
ele deve saber alguma coisa a mais. Ele deve ter tido uma preparação melhor, ele deve ter tido mais acesso a mais conteúdo de qualidade para estar na posição de professor. É o que a gente imagina, né? E a criança acredita nisso. O Neyman, jovem, acreditava nisso. Então, Iago, ele se entrega mesmo quando é abusado. Ele continua, ele permanece. E quando ele toma uma atitude que eu acho que ele se arrepende, pelo que eu entendo no filme, de dedurar o Fletcher, por mais que aquilo liberte ele, na primeira oportunidade que ele tem para voltar para os braços do cara, ele volta. Né? Ele volta, porque é o Fletcher, é o cara. Né? E eu acho que... Opa, acho que caiu. Caiu aí. Agora voltou. Tá? Mesmo dessa disponibilidade do aluno a ser alguém aberto àquilo que o treinador, o professor, o maestro tem a te oferecer, e mostra, Iago, o tamanho da nossa responsabilidade quando nós somos professores e treinadores, né? Em pegar um garoto que gosta tanto de bateria, como é o caso dele, que coleciona os encartes, os músicos, que tem essa frase na parede, né? E recebê-lo aqui, e agora eu sou responsável por ele, né? Sou responsável, porque ele está esperando de mim alguma coisa. Então, acho que é um pouco nesse sentido que esse desenrolar do filme acontece. E aí entra um ponto que é, de novo, pela ótica do aluno, né, do baterista ali, não necessariamente do professor, que eu acho ela importante. Quando a gente olha o cenário, o contexto onde ele está inserido, né, é importante que a gente entenda a construção do sonho do menino, né, em ser o baterista, mas muito mais do que ser o baterista, de ter um reconhecimento sobre as coisas, que é muito para além da bateria. Então, ao longo do filme, né, especificamente, a gente vai observando cenários de insegurança dele e que ele vai destoando tudo, vai jogando tudo para a bateria. Sim. Então, ele tem o relacionamento dele com a menina que é atendente ali do cinema. Sim. E aí ele começa a ter algum grau de frustração, porque o que ele idealizou dela não era necessariamente o que estava ali. Então ele começa a ver ela distanciando ele da bateria, e ele fala, não, agora acaba o relacionamento, eu volto para lá. Ele começa a ter uma relação de início com o pai muito legal, de ir no cinema, de ouvir, mas ao longo do filme ela vai se deteriorando, essa relação também. Sim. Então dá para perceber que a bateria é a saída dos problemas. Né? Você tem uma série de coisas que você precisa resolver naquele momento, mas na bateria ele se encontra. Né? Na bateria ele consegue expressar as coisas e ir mais fundo possível. E nesse cenário todo, quando você tem um treinador, um professor que tenha essa perspectiva, né, como a que esse filme apresenta, ela é muito satisfatória. Porque se você está num cenário onde você busca respostas e alguém chega para você e fala, olha, eu já tenho todas. Isso. É muito gostoso. É isso aí. E para quem esteja nos ouvindo, fala assim, Iago, eu não estou entendendo. Pense na sua vida agora. Você tem uma série de problemas que você está pensando enquanto você ouve a gente. Né? Pense agora, chegou alguém na tua casa e falou, olha, seguinte, você vai treinar comigo durante 2 anos, seja lá qual seja o seu problema. Mas perceba, ao final desses 2 anos, eu te garanto que eu soluciono todos os seus problemas. O risco é muito pequeno. Sim. O risco, em detrimento do que você vai ter de prazer, ele é muito pequeno. Então, quando o cara vai construindo essa relação abusiva, é muito difícil que quem esteja ali, principalmente quem esteja muito imerso nessa perspectiva de busca de uma certa excelência em uma área, é muito difícil que você tenha a perspectiva de falar, não, agora não, agora passou do ponto. Sim. Geralmente vai passar do ponto quando bate na tua questão mais interna. Na dele do filme, bate no esforço. Ele sabe que ele é um cara esforçado. Ele sabe que ele treina pra caramba. Ele sabe que ele é dedicado. Ele sabe que ele tem talento. Não é isso.
Quando ele percebe que chega num determinado momento que, independente do esforço que ele fizer, não tem para onde chegar na admiração daquele cara que o ensina, é que é a primeira ruptura, né? Sim. Então perceba como é frágil essa relação, e na verdade não é nem tanto uma relação voltada à bateria, é quase que uma relação de aprovação social que você descarrega toda ali. Então, nesse processo, nessa questão pedagógica que a gente fala, né, eu acho esse ponto muito importante, é como a gente tem que estar muito ligado para entender o número de variáveis que interferem nessa relação que a gente mal conhece, né? A gente tem aquele contato, às vezes, com o aluno, com a aluna, do dia a dia do treinamento, ou de uma viagem que você vai fazer, né, e vai acompanhar a equipe, e perceber que, ao longo da história dessa pessoa, auxilia alguns comportamentos ou não, e que isso passa muito por todo o contexto criado, né? Isso é um cenário muito rico, mas é muito difícil de entender. E muitas vezes, quando você tem algo pronto, né? Algo que você fala, poxa, já tem a solução, só traz para cá, é muito mais agradável de ouvir. E aí você acaba aceitando, de fato, né, esse ponto, por mais negativo que ele possa ser na terceira pessoa, que é onde a gente assiste o filme. A gente pode olhar e falar assim, poxa, esse cara está sendo abusivo, esse cara está sendo abusado, e há neles uma relação muito ruim. Muito provavelmente na primeira pessoa, se a gente assistisse, ou se entendesse em primeira pessoa, talvez a gente não teria a mesma leitura do filme, seja para um lado ou para o outro. Que são duas descargas de prazer de diferentes origens naquele mesmo momento, para se tentar chegar numa excelência, cada um dentro da sua própria busca, né? Sim, e é sempre bom lembrar disso. Sim. Não, sem dúvida. O que me deixa... O que me faz hoje entender melhor esse filme, assim, melhor do que eu entendia antes, é que, na verdade, esse filme ele vai retratar, Iago, no final dele, ele retrata uma espécie de uma percepção do professor de que aquele pessoal que está com ele ali não está ali simplesmente dizendo amém para tudo que ele diz, sabe? Por exemplo, o Neyman está lá, está se frustrando, está tentando, está fazendo o que o treinador pede, o maestro pede, o professor dele, o Fletcher, mas não significa que ele está aprovando tudo aquilo, ele está se submetendo a tudo aquilo, né? E um dos problemas do professor comportamentalista ou empirista é que ele é tão cheio de si mesmo, né? Ele tem uma percepção tão sua de que todo o conhecimento está contido nele, que ele não consegue perceber os movimentos de resistência daquele aluno que está lutando contra aquilo que ele quer ensinar para ele. Então, o que acontece? Por mais que o Neyman tente fazer o que o Fletcher sabe que é o melhor para a música, ele tem limites. E esses limites demonstram uma resistência, que uma hora ele desiste, uma hora ele fala assim, eu não consigo fazer. Só que o Fletcher ele é incapaz de perceber, inicialmente, que o que ele propõe, idealmente, não vai ser necessariamente respondido por aquele que está do outro lado. Ele tem uma imagem no filme, o Fletcher, que é muito interessante, que é daquele músico que eu não lembro os nomes, né, mas que o professor joga um prato, né, na cabeça e ele volta e faz a maior apresentação da história do jazz. E ele imagina, o Fletcher, que ele vai encontrar esse cara dele. E essa é uma das coisas do empirista. Mas esse cara que ele quer encontrar não é um cara virtuoso, ele quer encontrar um outro ele. Porque o professor que é comportamentalista e que acredita que o conhecimento está posto sempre em si mesmo, ele quer que o outro seja uma figura idealizada de si mesmo, né? Existe uma relação narcisística muito grande. Eu brinco, né? Quando o professor faz uma prova e você tira 10 e ele sorri, ele está sorrindo para si mesmo, porque você respondeu tudo aquilo que ele queria que você respondesse, né? Numa versão bíblica, quando ele constrói o ser, a imagem do Criador. A imagem,
Exatamente. É a semelhança do criador. Então, ele se satisfaz não porque você tirou 10, mas é porque você é um pequeno ele em formação, né? E o Fletcher, ele persegue isso. Eu não sei o quanto o Fletcher é um músico exemplar, absurdamente bom. Ele toca lá seu piano, lá numa cena do bar, toca muito bem, né? Com a banda. Mas ele tem uma imagem idealizada de si mesmo, do que é o músico ideal, né? E ele tenta encontrar esse músico ideal. Acontece que as individualidades, as particularidades dos alunos não permitem que você seja aquela pessoa idealizada, né? Você não vai ser, você vai ser você mesmo com as suas aprendizagens, enfim. E o que acontece, que é interessante, é que apesar de todos os alunos eles demonstrarem resistência, que seja pelo medo de responder quando ele fala que ele desafinou, que seja então todo mundo cala na hora que ele pede uma opinião, que seja aparecer com a mão toda machucada, mostrando que você treinou pra caramba, ou seja, eu estou tentando resistir, eu estou tentando criar uma maneira paralela. O Fletcher está muito centrado em si mesmo. E ele continua assim até o final do filme. Quando ele cria essa armadilha que pega o Neyman e coloca o Neyman no palco e faz ele não saber tocar uma música e um baterista acimíssima da média, né? Não sabe tocar uma música porque ele não conhece o repertório, ele só está pensando em si mesmo. Existe um movimento nessa função do professor, Iago, que a gente também tem que destacar. Todo professor tem uma imagem, na verdade, busca algo sendo professor ou treinador, né? Essa busca é uma busca de expansão própria. Eu quero me sentir mais do que eu sou. Isso a gente vai chamar de algo que está na esfera da autoestima. Então, todas as pessoas que se estimam são pessoas que se consideram capazes de fazer aquilo que é bom para si mesmo. Eu me estimo como alguém que faz bem para mim. E todo professor tem essa perspectiva, todo treinador, todo maestro. Acredita que existem elementos que estão na mão dele e que dependem dele para que ele possa ser a pessoa que ele quer ser, né? Então, esse movimento de autoestima, de estimar a si mesmo, eu tenho batizado agora, estou tentando batizar a partir dos meus estudos de ofício, o sentimento do ofício de ser treinador, que é diferente do sentimento da profissionalização do treinador, né? O treinador de ofício é aquele que não está subjugado ao que faz sentido, às imposições morais. Eu posso passar por cima de determinadas coisas se eu sinto que é necessário para chegar onde eu quero chegar. Às vezes isso é perigosíssimo. Sim. Às vezes isso é libertador. Às vezes eu preciso dizer não à norma para poder abrir um campo novo para minha área, para poder abrir um campo novo para o meu atleta, para poder colocar em questão algumas coisas. Às vezes eu simplesmente descumpro a norma porque eu quero que isso volte para mim. E o Fletcher é esse cara. Ele humilha de novo o Neyman, que já está retomando uma relação de abuso, sim, só para se satisfazer. Só que o Neyman, cara, ele percebeu uma coisa ali no final do filme, indo para essa parte que eu acho que é importante, e voltando a essa questão do aluno, que a conversa com o Fletcher não vai ser aonde? Vai ser no campo da música. Eu tenho que demonstrar para ele que o que ele está querendo fazer comigo não faz sentido, resistindo ao que ele quer que eu faça. E sabe aquele aluno que você está dando aula? Lembra da sala de aula, quando estava um professor falando na frente da sala, e tem aquele aluno que está olhando para fora para a janela assim, não tá nem aí, professor? Ele está resistindo, cara. Aonde? Naquilo que mais machuca o professor. A falta de atenção àquilo que o professor quer ensinar. E aí o professor fica louco. Blá, blá. O que ele quer dizer comigo? O que ele quer dizer para mim quando ele não presta atenção na minha aula? Será que o problema também não está na minha aula? Uhum. Ou será que o problema é ele? Para o Fletcher, o problema sempre foi o aluno. Só que a hora que o Newman desembesta, fazer um solo de bateria no meio de uma música que ele tem domínio, que é o Whiplash. Então ele ele começa a fazer o solo dele e não para. E não para. Aí o Fletcher encosta assim, você tá louco, cara? O que você tá fazendo? E o moleque não para. Ele fala assim, agora eu não vou te obedecer.
E o Fletcher olha para aquilo em determinado momento e fala assim, tem coisa aí. E ele aproxima de novo do Neyman. E ele fala assim, eu vou dar deixa. O Fletcher percebeu que o Neyman não está abrindo mão de estar tocando com ele. Ele está mostrando outra coisa. A música continua. E o Fletcher ele examina a si mesmo naquele momento, e talvez seja o único momento em que ele reconhece a resistência do Neyman. Ele fala assim, epa, tem coisa aí. Ele está querendo me ensinar alguma coisa com isso. Eu vou deixar ele fazer. E ele deixa, ele volta para a posição dele e fica ali na posição de maestro até o momento em que o Neyman vai dar a deixa para a música continuar. E a hora que a música volta é a hora que tem o olhar de cumplicidade entre os dois. É a hora que o Fletcher fala assim, rapaz, eu precisava ter ouvido um pouco mais você. Você, de alguma maneira, nunca quis fazer tudo o que eu queria. E pela primeira vez eu deixei você fazer alguma coisa que não era o que eu queria. E olha que beleza que saiu. O que acontece ali, Iago, é o conceito de momento pedagógico. Para o Felipe Merrier, só há momento pedagógico quando o professor é capaz de reconhecer a potencial ou a existente resistência do aluno para a aula que ele está oferecendo. Porque o professor que dá aula e não presta atenção no que o aluno sente na aula, ele sai satisfeito da aula dele, fiz o que tinha que fazer, os alunos têm que correr atrás do saber, então eu falo, ele aprende. Se vai mal na prova, a culpa é dele. Se fica no banco de reserva, a culpa é dele. Se erra o pênalti, a culpa é dele, né? Não participa da construção, né? Não, a culpa é dele. O sucesso é obrigação dele em fazer aquilo que eu estou pedindo. Pro Fletcher sempre foi isso, cara. Se a banda é campeã, ele é campeão. Sim. Porque a banda fez aquilo que ele ensinou a banda a fazer. E é possível que ainda depois nos bastidores ele dá uma bronca, porque em algum momento alguém desafinou um pouquinho, em algum momento alguém perdeu o compasso um pouquinho, porque não foi exatamente o que ele queria. Mas a satisfação é essa. Agora, quando a banda perde, ele se envergonha, mas ele joga a culpa da galera. Eles que não aprenderam o que eu queria ensinar. Quando o Neyman enfrenta ele na linguagem que é a linguagem que ele domina, ele deixa claro, há muito tempo eu tô resistindo a essas suas condutas abusivas frente a mim, cara. Só que eu espero algo de você, mas agora você vai prestar atenção em mim. E você vai perceber que eu estou resistindo a você. E aí e é por isso que eu falo que foi a primeira vez que eu entendi o final do filme. No final do filme, por incrível que pareça, Iago, o Fletcher e o Neyman fazem as pazes. Uhum. Eles se tornam cúmplices um do outro, numa relação de carinho e afeto. E num reconhecimento do Fletcher de que há alguém ali. É a primeira vez que ele reconhece que tem alguém ali sentado na bateria, cara. Né? E quantas vezes nós, professores, não reconhecemos que tem alguém ali na nossa aula? Nós, treinadores, não reconhecemos que o atleta tem tantos sonhos e também quer se estimar como eu quero me estimar, né? Quando eu ouço, entre aspas, ou vejo, entre aspas, essa resistência se manifestando e me compadeço a ela, eu humanizo a relação. Eu transformo... E aí, Iago, a palavra humanizar, ela tem sido, às vezes, tratada de uma maneira, para mim, pejorativa demais, na seguinte perspectiva, né? Como se é feito por homem e por mulher é humano, porque não tem como ser humano se é feito por homem ou mulher. Olha, às vezes eu acho que a gente humaniza muito mais a relação com os animais do que com os homens, né? E a relação humana, né, no sentido... quando eu falo de humanizar, não é no sentido de falar que é feito pelo homem ou pela mulher. Fala no seguinte sentido. É sensível, né? Cara, me irrita muito quando alguém fala assim, como se não desse para... Uma vez eu falei, né? Nós temos que humanizar o esporte. E aí eu ouvi alguém falando, como se não desse, como se o esporte não fosse feito por gente, né? O esporte ele já é humanizado, porque ele é feito por gente. Não. Não é nem um pouco humano. Dependendo da escala dele, ele não é humano no sentido da sensibilidade para o outro que está lá comigo. Eu posso simplesmente ter relação com o outro instrumental. Fletcher tinha uma bateria que para ele, se pudesse apagar a pessoa e a bateria tocasse sozinha, para ele estava tudo certo, de acordo com o comando dele. Mas naquele momento ele reconheceu que alguém toca a bateria. E a hora que ele reconhece que alguém toca a bateria, muda tudo, cara. Ele se abre a ensinar e aprender com aquela pessoa. Então, eu acho que o que acontece com o Neyman é um garoto que ele vai resistindo, né?
ele vai tentando, ele vai tentando, o Neyman vai tentando construir uma relação do tipo, não estou satisfeito com a maneira como você fala comigo, ele faz olhares enviesados de enfrentamento com o professor, né? Ele vai demonstrando, só que ele, ao mesmo tempo, quer ser reconhecido pelo que ele faz, ele também tem a estima dele nesse processo. Só que o Neyman não tá nem aí para isso, o Fletcher tá nem aí para isso, cara, né? Tem um texto muito antigo, eu lembro de quem que chama-se A Dimensão Inumana dos Esportes de Rendimento, alguma coisa assim, a dimensão inumana do esporte. O Fletcher tá no esporte de alto rendimento. Uhum. Ele tá no melhor lugar, da melhor banda, dos melhores músicos. Para ele, já passou a fase de eu ter cuidado com a pessoa. Aqui não, aqui todo mundo sabe o que a gente tem que fazer. Eu não quero ter relação humana nenhuma. Aqui pá, entra, toca, vai embora. Não adianta, a relação humana tá lá, né? Que mostra, fazendo os paralelos com a área que eu estudo, né, Iago, que a gente estuda, né? Que a pedagogia do treino existe. Como existe a pedagogia da escola, existe a pedagogia do treino, né? Pedagogia como aquela atitude de ensinar a pessoa a ser mais livre, mais liberta das amarras da dependência de alguém. Então, existe. Então, o que eu noto, e eu acho que esse é o ponto que eu falo para você, que finalmente entendi o final do filme, é que naquele momento, pelo menos naquele pequeno momento, o Fletcher cedeu ao aluno. E sentiu prazer em ceder ao aluno e reconheceu que ele pode ceder de vez em quando. Pode ser que ele não leve isso para a vida dele, mas naquele momento, a resistência do aluno foi muito mais produtiva do que um cara fazendo um monólogo do maestro, enquanto um cara que ele manda e a banda obedece. É por aí que eu navego nesse filme, tá? Eu acho que tem um ponto aí, alguns, né, que a gente pode falar. O primeiro, olhando de novo agora pelo viés do professor, pelo viés do maestro, né, acho que tem um ponto que ele é necessário observar, e passa nos personagens mais secundários do filme, né? Quando o baterista começa a carreira, começa os estudos dele ali na instituição, ele começa num nível menor. Ele começa na outra sala. Né? Isso. E ali você vê que há um respeito corporativo pela banda desse cara. Sim. Então, há uma metacomunicação presente ali de que eu, professor que estou dando aula naquela turma ali, iniciante, sou pior do que aquele cara. Há uma metacomunicação muito clara disso. Sim, tanto que tanto que o Fletcher entra e o professor entra, invade a aula, o professor nem se comunica, nem fala nada, fica quietinho aqui, ó. Exatamente. Isso mesmo. Assim, há uma metacomunicação de que aquele cara é o topo. E de que o restante está abaixo, obviamente, do topo por definição. Assim como há uma metacomunicação de que o que faz ele estar no topo é ser aquele jeito. Exatamente. Então, se a gente for olhar, não é só uma inter-relação entre os dois, que obviamente é o centro do filme, essa metacomunicação entre os dois grandes personagens do filme, mas há um cenário tão grandioso em volta de comunicação que às vezes vai passar desapercebido ao longo do filme, mas que ele é muito importante, porque ele vai dando contexto. E, assim como você relatou da questão de ser um treinador mais abusivo, não naquele estágio e nível, né, mas também num outro modelo, só quem já foi, e eu também estou nessa barca de também já ter sido, só quem já foi sabe que você, no ambiente onde está, na cultura onde a gente vive, ser um treinador abusivo, enquanto isso não vira negativo e resultado, te dá uma moral muito grande. Sim, opa, com certeza. Então assim, de novo, não estou fazendo validação do abuso. Não. Mas né, internet a gente tem que explicar tudo nos mínimos detalhes. Não estou fazendo uma validação moral do abuso, mas só quem já foi sabe que no dia seguinte, quando você tem um resultado positivo a partir de uma atitude abusiva, todo mundo te olha diferente. Exato. Todo mundo começa a validar o teu nível de abuso. Ô, Iago, eu costumo dizer que é assim, né?
o elefante está sentado na sala e a gente não quer ver, né? Uhum. Isso que você acabou de falar é real, né? Entra um pouco essa coisa de eu continuar fazendo aquilo que me faz bem, que é um pouco do conceito de vocação. O Fletcher, ele construiu uma busca vocacional do que é ser um maestro a partir de algum grau de aceitação do ambiente social em que ele vive. Exatamente. Ele não constrói aquilo sozinho. Aí é muito interessante a teoria elisiana, né, sobre sociogênese e psicogênese, né? O Fletcher não cria sozinho essa persona. Essa persona é validada e ele valida também. Opa, isso deu certo. É assim que eu vou seguir. E é assim que eu sigo, né? Você tem razão. Não é a gente apoiar uma atitude dessa. A gente entender as construções desse tipo de atitude. Quantas vezes a gente não fala que treinador bom é aquele treinador lá? A gente aponta quem que é o treinador bom. É o que grita na beira da quadra. Né? Aquilo ali é ser treinador. Não é isso aqui que tá quieto, sentado aqui sem ver nada. Né? Uma vez eu pedi um tempo, Iago, e no tempo eu dei a prancheta na mão da molecada. Falei, gente, o problema que a gente está enfrentando é esse. O que vocês podem fazer na quadra? Putz, cara, sofri. A hora que acabou o tempo, veio o pai reclamar comigo. Mas quem tem que conduzir o tempo técnico é você. Eu falei assim, não, a gente treinou essa situação no treino passado, eu queria ver se eles recordavam. Mas tá valendo ponto. Eu falei, eu sei que tá valendo ponto, mas é assim que eu conduzi o tempo. Não, não pode. É você que manda, você que decide. Você tem razão, existe essa atmosfera de validação, de um jeito de ser. Meu, que o Fletcher fica atrás da porta ouvindo a banda tocar e os caras ficam esperando ele abrir a porta. Quando ele não abre, não foi hoje, não foi. Tá todo mundo querendo aquele cara entrando naquela posição de realmente de alguém que está acima de todo mundo, inclusive em cima de acordos e valores morais. Eu posso tudo, entrar lá e tomar conta do espaço. Você tem razão, bem analisado. Porque você tem um ponto ali, e aí eu lembrei de duas situações que eu vivenciei, né, em momentos distintos da carreira. No primeiro ano que eu participei, quando eu cheguei na graduação, né, antes do Alcides começar a dar disciplina e eu passar pela orientação dele, eu participei de um projeto onde eu era treinador de futsal de um centro comunitário, em Limeira. E aí, a molecada do centro comunitário olhou para minha cara, né, branquelo que não joga porcaria nenhuma, olhou para minha cara e falou, putz, se esquece, né? A gente não vai obedecer esse cara, mas nem ferrando, né? Sejamos honestos, né? Pô, não é esse cara que vai me ensinar alguma coisa de futsal. E eu percebi isso. Assim, eu tinha quase a idade deles, eles tinham 15 anos, eu tinha 17, indo para 18. Eu já usava barba, deixava a barba já para parecer mais velho, mas mesmo assim estava na cara de que eu não era daquele ambiente, né? Eu não tinha títulos mundiais com aquele ambiente. E nesse cenário todo, o primeiro treino, eu fui ficando nervoso, as coisas não iam acontecendo como eu queria, né? Como todo treinador com o ego do tamanho do mundo. E parei o treino, dei uma bronca. E no meio do treino, a coordenadora, que era do centro comunitário, foi invadir a quadra. Foi assim, porque ela ouviu os berros meus à distância e ela não entendeu nada, porque em tese era só uma aula, né? Então, assim, sim, não precisava tudo aquilo. Ela invadiu a quadra, eu, sem pensar muito, olhei para a cara dela e falei, o que você está fazendo aqui? Eu já fiz isso. Ela falou assim, vim ver as coisas. Eu falei, você faz gol? Ela falou, não. Eu falei, então fora. E aí ela saiu. Só que na hora que ela saiu, e eu obviamente fui abusivo nessa todo esse contexto. Sim, claro. A molecada olhou para minha cara e falou assim, poxa, chama alguém que esse cara deve ter alguma coisa para falar. É isso aí, cara. Olha que coisa. E ali eu tive uma liberdade poética de passar um ano inteiro trabalhando com aquela molecada e eles irem comprando todas as minhas ideias. Do tipo assim, esse cara não está preocupado com o cargo dele, não está preocupado em ser mandado embora, ele não tem... nessa relação, eu não tenho com que ameaçar ele. Sim. Porque dado que ele teve essa postura de primeira, eu não tenho com que ameaçar. Sim. Então, todo mundo ali virou subserviente. Todo mundo ali passou a ser submisso dentro de um processo de relação, direta ou indiretamente. E um segundo ponto, pegando esse gancho do contexto,
Eu estava aqui em São José dos Campos e eu trabalhei como auxiliar do Bruno Pasquarelli. Você deve, você deve conhecer. E aí, num dia, se montou um campeonato interno em São José e cada um pegou uma equipe. Mas era óbvio, né? Assim, todo mundo era da mesma equipe, né? Era só uma questão de disputa interna para fazer vídeo para os caras. Só que minha cabeça competitiva não funcionou dessa forma. Eu falei, não, vou ganhar desse cara o mais vezes possível hoje. Foda-se. Não quero ganhar. Tem 2 jogos, eu quero ganhar os 2 jogos desse cara. Ele sai daqui puto se eu perder um. E eu dei bronca, xinguei, não sei das quantas, pulei, vibrei, os caras fizeram. Todo mundo da mesma equipe. Pulou, vibrei. O Bruno chegou e falou, pô, Iago, todo mundo é da mesma equipe. Ele fez a parte pedagógica, né? Assim, mais correto. Pô, Iago, todo mundo é da mesma equipe, você pode criar algum atrito, blá, blá, na maior boa vontade. Sim. Eu saí sem ouvir muito, porque eu tava ainda, né? Aquele êxtase do jogo. Passou um pai de um aluno. Professor, eu olhei pro Bruno, nem dei atenção pro cara. Ele falou, não, você. Eu falei, rapaz, vou tomar bronca agora, né? Pai chamou, fodeu, né? Sim. Aí eu olhei e falei, que foi? Tudo bem? Tudo bem. Sou o pai do fulano de tal. Falei, o que tem? Parabéns. Tô aqui, só caiu a câmera. Peraí, voltei. A câmera ainda não. Nem que vai voltar. Sem problema algum. Aí, voltou. Agora foi. Aí ele olhou, treinador? Eu falei, oi. Falei, que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, pô, eu sou pai de tal aluno. Eu falei, legal. E aí? Parabéns. Falei, não entendi o motivo do parabéns. Eu até te agradeço, mas não entendi o motivo do parabéns. Ele falou assim, eu nunca vi. Estamos no meio de uma competição, o treinador fica parado, ajoelhado ali, olhando para a equipe? Pronto. Tem que ser que nem você. Berra, xinga, esperneia, mas tá puto da equipe tá perdendo. É o mínimo que eu espero. E ali eu fui começar, eu falei, Sim. Esse meu comportamento excessivamente competitivo, muitas vezes, tem um fundo de prazer no apoio social. Quando as pessoas olham para mim e falam, não, de fato você tinha razão, né? Era para xingar, né? Era para fazer tal coisa. Me dá uma validação moral interna, que é uma busca de uma aceitação que eu gosto. Ô, Iago, eu tenho trabalhado com alguns conceitos. Um deles é o treinador que eu quero ser, o treinador que eu devo ser e o treinador que eu preciso ser, né? São camadas, né? Geralmente o que eu quero ser é sempre um treinador idealizado. E o que eu devo ser é um treinador moralizado, né? Eu devo respeitar as regras, Mas a precisão, né? Esse preciso ser, né? Ele muitas vezes altera o sentido moral da atuação do treinador. Então, o que acontece? Eu não estou, enquanto treinador, limitado à esfera dos deveres da sociedade. Porque o que eu preciso fazer pode ser amoral, imoral. Porque às vezes é aquilo que se espera de mim, naquele mundo fictício do esporte. Então, o que acontece? Eu não saio pela rua, chegando no ônibus e falando assim, o cobrador, me dá o troco aí, cara, pô! Deixa eu passar essa catraca! Não, moralmente isso é um absurdo, né? Exato. Agora, se eu chego com uma criança e falo, mandei você passar a bola e você não passou, cara! Esse treinador é o treinador que eu preciso pro meu filho. E automaticamente isso me reveste de um sentimento de obrigação. Eu devo ser assim. E às vezes, o eu devo ser assim, ele está dissociado do treinador que eu deveria ser de verdade, numa perspectiva de relação com o outro, e muitas vezes até do treinador que eu queria ser, que às vezes eu quero respeitar, quero... Entendeu? A gente dissocia as coisas. É um pouco a sua margem de exagero, é um pouco esse processo de dissonância cognitiva que a gente está vivendo. Já não dá para saber mais o que é verdade. Então,
Se a família pede, então, para eu tratar a criança dele com abuso, eu revisto-me desse novo dever que me é colocado, moral. Agora, moralmente, eu preciso gritar com o filho dos outros. Peraí. A gente cai nessa, cara. Sim. A gente se desloca da vida, né? Tanto que tem textos que eu leio que vão mostrando isso, né? Que o mundo do esporte tem uma moral diferente do mundo real, vamos dizer assim. E um dos exemplos né? Eu nunca vi ser aceitável 2 pessoas darem soco um na cara do outro, mas no esporte, dependendo da modalidade esportiva, pode. É verdade, né? Eu tenho regulamentos, esportes que eu posso socar a cara do outro. Lá dentro pode. Aqui dentro, aqui fora não. Então o esporte, ele te coloca, e aí eu acho que entra muito no que o Alcides fala, mas no sentido contrário, dos perigos dessa perspectiva ficcional do jogo. O esporte, no final das contas, apesar de ele movimentar economia, dar emprego, ele está inserido na hora do jogar, ele é jogo. E se ele é jogo, ele é ficção, ele é mentirinha. É mentirinha. Eu ganho, eu perco, e o que eu ganhei com isso? Pelo jogo, nada. Eu sou atleta e recebo um salário, mas o jogo não me dá nada. Assim, né? Acabou. Ele é ficcional, né? A sua luz, a sua comparação, vamos dizer assim, é como uma peça de teatro, né? Aí eu vou lá no Gadamer, né? É como na arte, né? A arte é mentira. Tanto que na arte eu mato uma pessoa de mentirinha, eu traio uma pessoa de mentirinha, porque no teatro eu posso tudo, na cena eu posso tudo. Acabou o mundo, acabou a cena, eu não vou matar uma pessoa no mundo, eu vou matar na brincadeirinha, né? Então esse faz de conta que tá meio no mundo do esporte, do futebol, né? Que acho que é muito mais comum de uma cultura do futebol brasileiro, alimenta uma perspectiva de que um pai te pede para você pegar pesado com o filho. Não é pegar pesado, às vezes, numa coisa de pode cobrar mais. Não é. É isso aí, cara. Mano, olha que você tá entendendo o contexto que você tá de verdade? E aí, Iago? É de onde surgem os Fletchers da vida. Eu não tô falando que ele é coitadinho, porque ele tem que ter capacidade de discernir as coisas que ele faz. Ele é um adulto responsável por pessoas que estão com ele. A questão é que o sentido de pessoa não é humana. A gente desumaniza a criança quando houve autorização de um pai em deixar eu gritar com ela, e grita porque um pai te autorizou, né? Hoje em dia, Iago, eu não estou acompanhando muito de perto o mundo do esporte infantil em quadra, mas hoje a gente vive um momento social em que há muito mais clareza das pessoas que estão no entorno do esporte de que comportamentos abusivos de pais em jogos ou de treinadores em jogos são passíveis de questionamentos muito sérios, né? Eu quase passei por isso uma vez. Eu peguei um garoto, dei uma xingada nele no jogo, teve um pai que não gostou, reclamou com a direção da escola, falou que por ele tinha acionado a polícia. Falei, epa, deixa eu me organizar aqui, porque eu acho que eu realmente passei do limite com esse menino, né? Não foi legal o que eu fiz com ele. Foi um estalo. Falei assim, olha, a gente vive hoje uma realidade em que esse jeitão do treinador, de ser aquele treinador mandãozão, ele já está... as pessoas já estão mais alicerçadas a questões da realidade objetiva do que desse mundo subjetivo e fictício da competição. Então, eu não sei como é que está hoje, mas eu acredito que ainda hajam comportamentos de pais que têm esse tipo de postura que esse pai teve, por exemplo, com você. É isso aí, o treinador tem que ser assim mesmo, tal. Mas, ao mesmo tempo, já deve ter aqueles movimentos mais... proporcional. Que fala assim, epa, aquele pai ali, a gente tem que fazer uma coisa com aquele pai que está gritando com a criança, aquele treinador que está gritando com o meu filho, né? A gente já vive uma relação um pouco mais relativista dessa questão. Mas é muito fácil a gente criar uma personagem que se mistura com a nossa personalidade, né? Quando o ambiente propicia para a gente uma validação de comportamentos que, naquele pequeno contexto, são valorizados, fora de um contexto social amplo. E não é vitimizando de novo, mas é assim, é muito fácil cair nessa, né, cara? É muito fácil você cair nessa de... eu mandar embora a coordenadora da escola de futebol que eu tô trabalhando, falar que ela não faz gol, ganhar moral com a molecada,
Sim. E falar, é por aí que eu tenho que seguir. Eu lembro que uma vez eu xinguei uma meninada, entrou a coordenadora da escola. O que está acontecendo? Eu falei assim, olha, meu treino aqui você não manda. Pô, mas era a coordenadora da escola. Eu achava que eu era a prova de tudo. No final do ano eu fui demitido. Diferente de você que trabalha um ano, no final do ano eu fui demitido. Cara, eu gritei com uma mulher bacana, legal, super amiga, assim, né? Que estava na função dela de coordenação, fazendo o papel dela de coordenadora. Achei que eu era intocável, cara. E não era intocável. Eu rodei, né? Mas em alguns lugares essa postura que se espera. Eu estava dentro de uma instituição escolar. Se eu estivesse num clube, muito provavelmente eu teria permanecido lá por muito tempo. Né? É isso. A gente tem que entender esse contexto também, que às vezes o treinador que eu preciso ser, ele está desconectado de uma esfera moral aceitável. E às vezes as pressões que me fazem precisar ser assim nos colocam em dilemas muito grandes, do tipo, e aí, cedo ou não cedo? Às vezes a gente não cede e a gente cai por causa disso. Às vezes a gente cede e abusa de comportamentos que nos fazem mal. No meu doutorado, tenho treinadores que falam assim, eu sabia que não devia fazer isso, transgredir a regra, na hora fazia sentido no mundo ficcional, mas quando eu voltava do mundo, quando acabava o jogo, minha filha estava na arquibancada, eu morria de vergonha, porque minha filha viu o pai fazer um negócio que não era para fazer. Então nós temos que entender que o jogo do professor, do treinador, também envolve a esfera externa daquele ambiente. E que talvez a gente tenha que ser menos propenso a ceder a essa tentação da posição de autoridade intocável que muitas vezes querem que a gente seja. A gente tem que ponderar muitas vezes. Mas aí que tá, né? Será que no ambiente que eu estou eu posso ser assim? Será que o clube segura a minha contratação por mais tempo? Se eu for um professor mais legal, menos gritalhão, que confronta um pai que me exige gritar e fala, não vou gritar com seu filho. Cara, é muito complexo, Iago. É muito complexo, cara. Demais. O Fletcher, no filme, estava sendo caçado, né? A coordenação que estava caçando o cara. A hora que teve uma oportunidade, caçou o cara e mandou ele embora. Ele não conseguiu sobreviver a circunstâncias que aconteceram ali. E aí tem um grande ponto que eu acho fundamental, que é justamente essa separação que você fez entre aquele momento de colocar a máscara e, né, comandar a orquestra e o momento prévio a isso. Tem uma cena do filme que, para quem for assistir, que vale a pena pensar, é rapidinho, essa cena é uma coisa bem curtinha. O baterista está olhando ele e no corredor ele com um adulto e uma criancinha pequena. Verdade. Ele é super legal com a criança, ele é super legal com o cara, ele trata ele muito bem, tanto que no finalzinho ele pergunta para a criancinha, ali para a menina que está ali, ele fala, poxa, mas você não vai fazer parte da minha banda? Isso. Você não quer fazer? Ela fala, claro, porque ela está imaginando uma diversão. Ela não tem... Nem ela não tem a realidade, talvez ali a figura mais velha tenha uma certa noção, mas, do que mas a relação já se modificou. Então, assim, já é uma relação mais fraternal fora daquele contexto de alta performance. Então, tem esse caráter. E você observa o olhar de admiração do baterista, desse aluno, do tipo assim, ele consegue ser esse grandíssimo arrombado em grego comigo, mas ele consegue quebrar e ir para o mundo e falar, pô, ele é uma grande pessoa. Exato. Ele consegue fazer, ele consegue ter esse tipo de jogar social que eu ainda não tenho. Que eu, enquanto aluno, ainda tenho a dificuldade de me lidar bem fora daqui, de ir bem ali no cinema. Eu tenho essa dificuldade tão grande e ele não. Ele consegue chegar no alto rendimento que eu consigo e ainda ser abraçado por esse cara e querido, em termos de professor, por essa criança que está ali vendo ele. Iago, é por isso que eu respeito o Fletcher. Sabe por quê? Não significa que seja uma má pessoa. Ele não necessariamente é um cara do mal, um cara malvado, que trata todo mundo mal. Ele tem um lugar em que ele tem poder, cara. E ele exerce o poder dele naquele lugar, que talvez seja um dos poucos lugares que ele tem um certo tipo de status e poder, né? E que ele não necessariamente transfere isso para a realidade da vida dele. Essa cena, toda vez que eu vejo o filme, eu imagino que é um ex-participante da banda.
que tá com a filhinha, e que hoje é mais maduro, sabe aquela coisa, hoje é mais maduro, valorizou algumas coisas e olha para aquele cara com mais carinho, do tipo, conheço ele fora dessa roda, e aqui fora ele é um cara super legal, toma cerveja com a gente, bate papo, gosta de música, conversa sobre o assunto, sai do pedestal, né? E o professor, ele sai do pedestal. Ele não necessariamente esse treinador carrancudo, que às vezes a gente é, e eu acho que era isso uma das coisas que a meninada falava. E eu fiz um exercício muito legal com os alunos, ex-atletas. Eu entrei em contato com eles e falei assim, me diga o que de melhor e o que de pior você aprendeu comigo, né? E todos eles, a maioria deles, quando falava das coisas boas, era assim, fora da quadra, você era um cara acessível, brincalhão, parceiro, amigo, não abria mão de se esforçar para levar a gente para um ponto de ônibus distante, não abria mão de pagar uma coisa para a gente comer se a gente não tivesse jantado, foi na minha casa, conheceu a minha família, entendeu o lugar em que eu vivia, era cuidadoso com a realidade social que eu tinha, mas dentro de quadra era um grandíssimo FDP, né? E aí as experiências ruins são associadas à quadra. Alguns têm experiências boas em quadra também, mas a maioria traz as boas experiências do Lucas quando acabava o treino, guardava a bola, e aí quem vai pegar carona comigo? As conversas, os bate-papos, as brincadeiras. Porque o treinador, o professor, o maestro, o líder, ele desliga uma hora desse papel, né? E é isso, né? Esse treinador que eu entrevistei, que falava assim, quando acabava o jogo, tinha vergonha da minha filha que estava lá de fora, que via eu fazendo coisas aqui, ele é uma pessoa que ele não é aquele cidadão da beira da quadra. Ali ele tem um papel social, né? Que fora da quadra ele não tem. Fora da quadra tem família, tem amigos, ele é outra história. E ele não é necessariamente tudo aquilo que reflete dentro do esporte. E aí, de novo, Iago, quando eu leio esses autores, principalmente uma linha da filosofia do esporte, que é interpretativista, que vai... tem um autor que eu gosto muito, alguns autores, um é o Cochlear e o outro é o Robert Simon, eles vão falar assim, o esporte tem uma lógica interna própria, um mundo próprio, regras morais próprias. E eu assumo isso para mim, porque eu acredito que é por isso que alguns comportamentos dentro de quadra são tão distintos quanto alguns comportamentos fora de quadra. Obviamente, dentro de quadra eu tenho que saber entender qual é o limite humano do que eu estou fazendo. Mas não é porque eu fiz coisas dentro de quadra que fora de quadra eu represento aquele personagem. Uma das coisas, fazendo um parênteses, uma das coisas que me incomodou muito no Tite é que ele criou um personagem para a imprensa que tentava ser a pessoa boa que talvez ele seja fora do campo. Exato. No momento de atuação profissional dele. Então, eu via que ele colocava uma máscara de si mesmo. Ele era um simulacro dele mesmo. Não era o papel de... Ali ele tinha que exercer o papel de treinador. E aí eu sentia que ele fazia um simulacro do Tite fora de campo ali com a imprensa. E aquilo me incomodava tanto nas entrevistas dele. Eu falava assim, ele está se esforçando para ser quem ele é fora do ambiente de trabalho. Um cara tranquilo, bacana, racional. Que hora que ele vai ser o treinador que sente, que joga para fora, que briga com o repórter e faz uma pergunta abusiva? Que hora que ele vai sair desse papel do... Sabe? Que ele criava uma camada de si mesmo sobre o treinador que tinha que ser naquele momento. Então, é muito difícil esse papel de líder, de liderança. E o Flaherty, essa cena é muito legal mesmo, né? Ali você vê que ele é um cara, legal, brinca com crianças, empático com a pequenininha, né? Se conversando com uma pessoa adulta civilizadamente, sem ter uma postura arrogante. Interessante. E nesse sentido, até para a gente já também caminhando também ao longo da conversa, e aí pegando um pouco dessa questão do Tite também, que é uma boa recordação, eu acho que a gente olha muito para esse cenário e a gente esquece uma coisa que ela é muito importante, né? Porque a gente acaba fazendo essa divisão entre o mundo do jogo e o mundo externo, né? Fazer esse momento de ruptura, né? Entre você tirar aquela máscara ou aquela fantasia que você coloca quando você coloca a roupa da equipe ou o terno da apresentação ou algo do tipo. E para quem esteja nos ouvindo aí, né, e não for do mundo do esporte, for do mundo, por exemplo, empresarial, se você trocar esporte por mundo empresarial, dá na mesma, tá? Dá na mesma. Só para deixar claro, para ver o quanto que isso serve.
Troca só. Você vai ter a mesma fala do tipo assim, hoje tratei mal fulano de tal, mas, poxa, foi pro bem dele, foi por uma questão de rendimento, Você vai ter essa mesma fala. É uma questão social ampla. Então, assim, talvez e talvez esse seja o grande problema ainda que a gente encare ao longo da vida, que é a busca pela própria identidade, que passa muito pelo contar da própria história, né? De fazer sentido para si mesmo, né? Que é uma coisa muito difícil. Então, quando a gente olha o cenário, na cabeça do professor, ali, da cabeça do maestro, aquilo faz sentido na contagem da história. Então, ele ser legal fora não impede dele ser um cara abusivo dentro da sala de aula, porque na contagem da história faz sentido para ele. É justificável essa modificação. Ele ser um cara muito legal com a criancinha e você imaginar internamente, tipo assim, não, se essa criança um dia conseguir chegar, ele será abusivo com ela também. Será. Porque naquele momento vai ser justificável. E essa alternância, para ele, faz sentido. Ele não vai perceber. Por exemplo, quando a gente olha para o final do filme, né, daquele solo que o baterista faz, e que ele acompanha o baterista, né, ele vai se adequando, eu tive a mesma reflexão do tipo, fizeram as pazes, né, em algum modo, mas eu tive uma outra reflexão, assim, eu fiquei imaginando a cena pós-crédito, digamos assim, do filme. Sim, dá para imaginar. Eu fiquei imaginando, por exemplo, quando acabasse a apresentação e ele ganhasse mais um prêmio, porque provavelmente ele chegaria no mais alto nível com aquele grupo que ele montou, né? Sim. Dele justificar na mesa do bar, ou tipo assim, viu? Viu como valeu a pena? Viu? Se não sou eu fazendo tudo aquilo, ele não conseguiria improvisar o que ele improvisou. Isso aí. Então, assim, eu olho para o cenário, e aí é aquela questão que eu falei também, da questão do aprendiz. A gente, às vezes, coloca as questões numa caixinha, que é o que você falou, né? Do querer, do dever, do precisar ali, mas a gente esquece essa contagem das histórias pessoais de cada um, que, por ser individual, ela tem um contexto muito único de avaliação e de análise que a gente vai fazer. Exato. Ela tem um contexto muito único. E tendo esse contexto muito único, e aí não é validando de novo coisas ruins, há coisas que são legais, no sentido de leis, e aí, obviamente, há extrapolações, e aí você tem os crimes cometidos, por definição. Mas nesse jogo interno, você vai ter jogos entre pessoas que curtam esse estilo com pessoas que têm esse estilo. Exato. E vão casar essas histórias construídas nesse conjunto. E para a gente ir caminhando também para o final, porque eu estou abusando desse cara numa sexta-feira, num final de tarde. Eu tenho essa mania de chamar pessoas que eu gosto para fazer conversa em horário inapropriado. Aí depois a pessoa não volta, aí eu fico chateado. Quer dizer, eu cometendo um comportamento abusivo na sexta-feira, né? Quer dizer, não mudou, não é o mesmo cara da quadra. Mas, caminhando para o final, uma última pergunta que eu queria te fazer, eu acho ela, e obviamente fica o convite para, se caso houver mais algumas reflexões acerca do filme, você, por favor, mande mensagem, a gente marca um papo 2. Tá bom. Eu já deixo claro, este podcast não tem roteiro. Como ele não tem roteiro, eu não faço ideia de como ele começa, qual que é o meio dele e como que ele termina. Então, assim, se precisar fazer uma trilogia sobre o Whiplash, está tudo bem. Basta termos a reflexão. Aliás, para quem esteja aqui, quando esse sair ao ar, já saiu a segunda parte, eu fiz um sobre o Racionais, com o Gabriel Oliveira, que é um menino lá da UFV. A gente fez 2 partes sobre Racionais, que ele falou a primeira parte, aí eu encontrei com ele depois, tinha saído daquela aula da Unicamp, né? Aula que eles foram convidados. E aí ele falou, pô, Iago, eu vi a aula, tinha mais uma série de coisas que eu precisava falar. Eu falei, parte 2, cara, parte 2, é só isso. Parte 2, para mim, porra, maravilhoso. Para a gente caminhar para o final e também te ouvir,
tendo visto o que você viu do filme, tendo feito essa reflexão, o que isso mudou no teu comportamento? Assim, quando você fala daquela questão do provocar, né, de você assistir o filme e ficar e sentir aquela provocação, o que isso, de forma mais direta, o que isso implica no teu comportamento no dia a dia? Legal. Muito bom. Eu acho que assim, eu responderia isso de maneiras diferentes ao longo das vezes que eu assisti o filme, tá? Eu retomo o filme agora, depois de algum tempo sem assisti-lo, né? À tarde eu falei, deixa eu assistir de novo, né? Tô em paz comigo, porque eu só consigo assistir o filme quando eu tô em paz comigo, né? Coloquei esse filme lá. Iago, eu acho que, como algumas coisas novas, é como você ler um livro de novo, é como você vê. Toda vez que você vê de novo, você sempre tem novas impressões, né? Eu sou um cara que às vezes eu faço umas loucuras, eu assisto 2 vezes o mesmo filme no cinema. Ah, mas você é louco, gastar dinheiro. Eu gasto um dinheiro realmente, mas eu quero ver de novo. Deixa eu ver se eu vejo alguma outra coisa. Eu sempre vejo outra coisa, né? E dessa vez, né, quando eu assisti a última vez, que inclusive gerou essa... Só para o meu celular no mudo aqui. Gerou essa reflexão no Instagram, né? No Instagram, aproveitar fazer o marketing, né? @um pedagogo do esporte, fazer a publicidade aí. Deixarei aqui para quem tenha preguiça de pesquisar, que eu sei que alguns vão ter, deixarei aqui na descrição, tá? Então já fica 2 markets feitos já. Quem seguir lá não vai ficar vendo dica pedagógica. Hoje eu estou numa fase que eu estou refletindo sobre a conduta do treinador. Então eu estou perdendo um monte de seguidor. Mas tô nem aí, né? Não ligo essas coisas, né? Que o pessoal quer que a gente fale sobre como ensinar, como avaliar. Eu estou numa outra vibe agora. Estou meio filósofo, né? Mas aproveitando esse momento meio filósofo meu, né? Esse filme, ele me mostra o quanto nós, professores, temos que tomar um cuidado com o discurso esvaziado da relação humana com o aluno, né, entre o atleta. Tomar cuidado para não esvaziar esse discurso na nossa prática, né? Porque nós temos um compromisso de oferecer algo para a pessoa que está lá. Eu, Iago, lendo Porriquet, lendo Philippe Mérier, eu vivi uma crise ultimamente muito grande sobre o conceito de abordagem centrada no treinador, centrada no atleta, que a gente tem destacado muito que o atleta tem que estar no centro do processo, e alguma coisa nunca me deixou muito feliz com esse conceito. Só que eu tinha muito medo de falar sobre isso, porque parece que eu estou sendo contra algo que é muito importante, a criança ser valorizada no processo. Mas é porque... Tem coisas que eu tenho que fazer por ela, que eu tenho que oferecer para ela, né? Eu lembro uma vez conversando, como é que você vai dar uma aula de futebol? Vou criar um jogo. E como vão ser suas intervenções? E aí, mas não pode intervir, né? É o jogo que tem que conversar com a criança. Eu falei, não, cara, eu não posso intervir, porque a abordagem é centrada na criança. A descoberta é feita por ela. Eu crio um ambiente. Então, eu ouvia muito isso e falava assim, bem, o meu diálogo é na proposição do jogo. Ok. Mas se a criança erra, sai insatisfeita, não consegue. E eu sei que eu posso dar um toquezinho que vai dar uma melhorar, uma ampliada nas possibilidades. Ou seja, eu faço uma ação centrada na minha concepção do que é certo. Parecia que era um perigo. E lendo esses autores, hoje eu falo com muita tranquilidade, né? Nós temos um papel de direcionar o processo de aprendizagem, de corrigir rotas, de, por vezes, apresentar caminhos e não só deixar os caminhos serem trilhados. Em alguns momentos, fala assim, vai por aqui que é melhor. Você já foi muito por ali? Vai por aqui que é melhor. Experimenta dar um passo para esse lado aqui, né? Experimenta, e aí coisas elementares, como, por exemplo, experimenta levantar um pouquinho o braço para arremessar. Pô, mas você não pode, tecnicismo, bababá. É o seguinte, a gente tem coisas que a gente tem que entender, que tecnicismo é eu achar que a criança é um pedaço de carne, que eu movimento com as minhas, né, com os meus, como fosse um bonequinho de fantoche, né, um Pinóquio. Outra coisa é tenta isso aqui. Eu fiquei com muito medo. Esse filme, ele me mostra que
Temos que tomar cuidado com os discursos vazios da pedagogia de esporte. Temos que tomar cuidado com o esvaziamento ou com a secundarização da importância do professor como aquele que propõe. Ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado para que não sejamos proponentes que não olham para aquela pessoa que está lá com você, né? Então, esse filme, ele me mostra, se eu pudesse falar em lado ruim e bom, que hoje eu acho que não é a melhor maneira de avaliar, mas ele mostra muito do meu lado ruim como treinador e como professor, das coisas que eu não quero fazer, das coisas que eu quero evitar fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas ali que talvez eu precise fazer. Eu tenho que tentar acertar a mão. Eu nunca vou jogar uma cadeira na cabeça de um aluno, mas de vez em quando eu tenho que falar assim, presta atenção, cara. E aí a gente precisa, né? Não é por aí. Não, você está falando de coisas que não tem mais sentido hoje na realidade do esporte brasileiro. Se eu ficar deixando a coisa seguir na linha que o aluno quer, às vezes ele pode cair em umas armadilhas que eu tenho que tomar cuidado com esse excesso de liberdade. Então esse filme, Iago, ele me coloca hoje nesse lugar. E principalmente no lugar de que eu falo, quando o aluno fala, mas eu não acredito no que você está falando, eu tenho que falar assim, antes de rebater. Por que você não acredita? O que você entende de diferente de mim? Quais são os pontos que não estão batendo? E, de repente, tentar entender o ponto de vista dele, saber se eu não estou indo rápido demais aqui, ou se eu estou viajando demais nas minhas ideias, e voltar a ser um pouco mais pé no chão, que é o momento pedagógico. Às vezes o aluno vai levantar a mão e vai fazer um solo de bateria no momento em que eu não queria aquele solo. E aí, em vez de ele devolver a bola para mim, ele quer segurar com ele por um tempo, para depois falar assim, professor, agora eu quero te ouvir. E eu preciso entender isso. Então esse filme ele me coloca um pouco nessa valorização processual da relação, né? O interacionismo de verdade, né? Eu preciso do outro para ser professor, não como instrumento da minha função de professor, mas como aquele que pode me dar novos sentidos na minha função de professor. E, de novo, eu estou discursando sobre isso. E é esse discurso que eu não posso deixar ser vazio, Iago. É esse discurso que o filme me coloca toda vez e fala assim, eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar fazendo esse discurso bonito, chegar na hora lá e produzir posições extremamente impositivas. Até que ponto eu tolero ou não tolero? Então, esse filme me coloca num lugar de avaliar o professor que eu quero ser. Um filme que antes eu analisaria e criticaria demais o Fletcher, como já fiz na primeira vez que eu analisei esse filme, comportamentalista, abusador, blá, 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 hoje me coloca num lugar de, será que ele não é assim também, porque o ambiente fez ele também ser assim? Tudo isso que a gente conversou. E, principal, ele me mostra a pedagogia que eu não quero fazer, e o meu discurso pedagógico está bonitão, mas será que às vezes eu não caio nessa pedagogia que eu não quero fazer e eu fico nesse movimento o tempo inteiro? Às vezes, uma coisa que eu aprendi é que a gente não vai conseguir escapar das contradições, mas o importante é que se a gente descolhe muito daquilo que a gente gostaria de fazer enquanto professor, se a pessoa é capaz de, no primeiro momento, eu já fiz isso várias vezes na minha vida, no começo de uma determinada aula, chamar o aluno que eu, de repente, tive uma atitude que não foi legal e falar assim, eu queria, na frente de todos, pedir desculpa para o aluno na aula passada, pensei muito sobre o que eu falei, você não precisa aceitar, eu estou realmente arrependido da maneira como eu falei com você, não é por ali que eu quero construir a relação, desculpa qualquer coisa, e você tem todo o direito de seguir nos caminhos que você quiser seguir contra aquilo que eu fiz com você, mas eu te peço desculpa porque realmente pisei na bola. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, né? Ter consciência de que pisei na bola é o primeiro ponto. Talvez se eu não tivesse essa consciência, a coisa passaria. Então é isso que o filme me traz. Esse filme me coloca a pensar a relação do professor com o aluno o tempo todo. E a minha relação que não seja um discurso bonito, cheio de uma prática esvaziada. Então é mais ou menos por aí. Me fez lembrar, eu tive uma conversa com o Alcides no meio do doutorado agora, né, quando ele ficou como co-orientador, né, que a gente falava... isso é muito, olha, essa parte é muito importante, demonstra ele na câmera, o YouTube adora animais, isso é extremamente importante para mim. Eu queria agradecer demais a presença dele, inclusive, entendeu? Isso aumenta muito a minha audiência, mas nessa conversa com o Alcides,
a gente estava falando sobre aquela questão de devolver o jogo ao jogador, né? Você já deve ter entrado nessas conversas com ele também. E eu prometi que acabaria... sobre isso recente, eu e ele. Eu prometi que acabaria a minha tese com essa frase. Né? Era um desafio, né, de acabar a minha tese com essa frase. E aí, depois, pensando muito, eu acho que a gente, e entrando nessa parte do discurso vazio também, né? Eu falei, puxa, eu preciso tomar um cuidado muito grande. Para eu não colocar o jogo inteiro para o jogador e esquecer que o treinador também joga. Isso aí. O treinador também é importante nesse processo, não só no sentido instrumentalizado do treinador também, mas que também eu preciso construir uma inter-relação e eu preciso ser eu mesmo. Então vai ter dia que eu vou berrar na beirada da quadra porque eu tô puto. E é a única forma que eu sei expressar. Olha minha câmera, meu cachorro desconectou a câmera, já volto. Aí, voltei. Tranquilo, sem menor... Acredite em mim, ele vai ter muito mais sucesso que nós dois falando tudo isso. O YouTube é assim. O YouTube é assim, cara. O YouTube é assim. Mas Iago, essa sua preocupação, ela é muito real. E uma das... Não vou te chamar de crítica, mas um dos acenos que eu tenho feito com a pedagogia do esporte vamos tomar cuidado para o treinador não se dissolver nessa relação e daqui a pouco ele não existe mais enquanto alguém que tenha lugar nesse esporte, né? E é isso que você acabou de falar, né? Existe uma autora, a Sueli Ronick, que vai falar sobre um conceito de homem zumbi, né? Que fica se vigiando o tempo inteiro, sentinela zumbi. Então, aquele sujeito que se vigia. Eu sinto hoje que a gente tem debatido o papel do professor e do treinador para que eles fiquem nesse sentimento de sentinela zumbi sobre si o tempo inteiro. Será que eu posso falar? Será que eu posso gritar? Será que é correto ou não é correto? E a gente precisa entender que ele tem um jogo ali. Você falou tudo agora. Tem um jogo acontecendo. O que ele tem que entender é que o jogo dele não é o jogo do jogador. É um jogo dele. A hora que ele entender qual é o jogo dele, ou dela, né, que pode ser uma treinadora, talvez a gente precisa sensibilizar para esse treinador entender que eles têm um jogo que é diferente do treinador, do jogador, da jogadora, e que dentro daquela esfera ele está livre para agir. Tem certa liberdade de atuação, né? Tem seus limites, como todo jogo tem, né? Já falava o Heidegger, limites, né? Tem um círculo mágico, mas a gente precisa entender isso que você falou agora. O treinador e a treinadora têm um espaço no esporte. Eles não podem ficar simplesmente na ética do cuidado, em que eu estou à disposição do outro, sem que se preocupe em ver qual é o retorno daquele outro para si, da relação para si mesmo. Eu me preocupo com o outro, mas essa relação também tem que ser boa para mim. Exato. Eu não posso só ser boa para mim e não ser boa para o outro, mas eu não posso também ser só para o outro e de repente eu sumir, né? Que é uma lógica, por exemplo, que o Levinas vai falar filosoficamente e o Paul Ricoeur, que eu leio, critica como bons amigos que são. Eles eram bons amigos. Ele fala assim, Levinas, mas eu tenho uma autoestima. Eu também quero um retorno para mim na relação do cuidado com o outro. Eu sou 100% aberto ao cuidado do outro. Mas qual que é o retorno que isso tem para mim? Se não tiver retorno nenhum, se o treinador não tiver nenhum tipo de espaço de retorno de autoestima, ele some, cara. Exato. E daqui a pouco a gente vai ter um monte de treinador ressentido, cada vez mais infeliz com o trabalho que realiza. Né? Que é o que a gente já tem, né? Isso já existe. Eu falo que isso... Exatamente. E daqui a pouco o esporte ele vai definhar, porque um dos principais personagens do esporte, que é o professor, o treinador, aquele que, ao menos no início, voltando a Paulo Freire, ao menos no início sabe mais do que o aluno, mas pode ser que ao startar o processo já não saiba tão mais quanto ele, né? Ele precisa ter um espaço de respeito ali. Por isso que eu respeito o Fletcher, por isso que eu respeito... Eu sempre vou respeitar esse cara que está ali, essa mulher que está ali, por mais que às vezes eles deslizem e passem dos limites, entendendo que o que a gente precisa fazer é entender o espaço deles nesse lugar, e os limites desse espaço. Qual é o meu jogo, qual é o jogo do jogador, e qual é o jogo da vida que está relacionado ao meu papel, né? É profundo, né? Mas
A gente tem que tomar cuidado com isso, eu concordo contigo. Devolver o jogo ao jogador, Iago, não é abandonar o papel docente. Escrevi um texto com o Alcide sobre isso. Significa estar ao lado ali, estar junto e, se necessário, interagir, né, também nesse jogo, mas entender que o jogador e a jogadora, eles são protagonistas do jogo. São eles que resolvem os problemas, são eles que marcam os gols, são eles que comemoram os gols, né? E que eu não posso assumir esse lugar dele e dela. Mas eu tenho outro lugar para assumir esse processo. É isso aí. Muito bom. Bom, voltamos a Paulo Freire, então, assim, dali para frente eu já não me arrisco. Quando na discussão a gente volta para Paulo Freire, eu já não me arrisco muito mais, porque fica muito difícil. E é muito difícil. Paulo Freire. É muito difícil. O cara foi muito bom. Então fica mais difícil na discussão. Não, é muito difícil. Então, para encerrar, pessoal, vou pedir o de sempre para vocês já sabem disso. Deixem a curtida de vocês. Comentário aqui embaixo, por favor, né? Olha a conversa que a gente teve, ao nível da conversa. Deixa o comentário aqui embaixo, né? Que seja para falar, discordo de vocês. Tá tudo errado. Tá tudo bem. Adorarei ouvir isso aí, tá? Tá tudo bem. Ou para sugerir outros filmes, outras conversas, outros pontos. Ter dúvidas, coloca a sua pergunta aqui embaixo. Né? Nada melhor do que na parte 2, por exemplo, a gente trazer dúvidas de vocês e ficar debatendo as dúvidas. Sempre muito legal contar com a presença e colaboração de todos vocês aí, tá? Fez tudo isso? Já deixou a curtida? Já deixou o comentário? Compartilha com o máximo de gente possível. Esse conteúdo é para compartilhar mesmo. E, é claro, fez tudo isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Podcast. Redes sociais aqui embaixo. Vou deixar essa propaganda, esse merchan no meio, aqui embaixo na descrição, tá? Então, por favor, vão lá. Tá? E também eu vou deixar o nosso também na descrição, porque também eu vou aproveitar o marketing com o pessoal que está vindo de outras redes também, para aproveitar e deixar o nosso Instagram aqui embaixo também para a gente fazer esse nosso querido marketing também, que é bacana, vem projetos novos aí em 2023, porque eu sou esse calvo que vai perder os cabelos até o final de 2023 e eu vou perder com estresse. Então vamos montar mais. Perder cabelo não é problema, não, fica tranquilo, a gente sobrevive. Não, eu tô numa luta interna de raspar a primeira vez. Entendeu? Você falou para mim da outra vez. Você falou. Não, eu fui no... Depois que a gente conversou, umas 3, 4 semanas, o cabelo já tava maiorzinho e eu fico com o cabelo assim. Ele cresce na lateral e esquece essa parte do centro, né? Sim. Aí eu passei no cara que cortava no cabeleireiro e falou: raspa tudo. No alto da minha petulância comigo mesmo. Falei, raspa tudo, foda-se. Aí o cara falou, não vou, cara, a gente precisa conversar. Eu falei, como assim? A minha petulância já passou, né? Eu esperava essa resposta, a minha petulância já foi embora. Aí ele falou, olha, seguinte, se você raspar, quem tá vendo aí já tá para ver o fundo, né, da piscina. Sim. Né? Se você raspar, não cresce mais. Assim, vai crescer muito devagar, você vai acabar ficando assim. É uma decisão que você precisa pensar. Eu faria um degradê aqui na lateral, só para organizar. E a minha petulância, aquele ânimo, aquela vivacidade que eu cheguei lá, ela se esvairiu. Foi para outro ponto, foi embora. Eu falei, não, faz degradê. Vamos. Você é profissional, você tem que saber melhor do que eu o que fazer. Depois que eu raspei, não deu para não raspar nunca mais. É isso mesmo. Depois que você raspa, tá feito o negócio. Aí eu tô nesse dilema moral, né? Né? Nesse jogo interno meu comigo mesmo. Que fala, raspa ou não raspa. Então é a vida. Faz parte. Tá? Então vem novos projetos por aí. Talvez projetos comigo com cabelo e comigo sem cabelo. Há essa possibilidade aí, diferentes cenários aí para vocês degustarem aí da casa de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Lucas. Meu agradecimento pela participação. Volte sempre, obviamente. Você sabe que eu vou te encher o saco. Só convidar. Tamo aí. Isso que eu falo. A falta de educação nesse país, o excesso de educação, atrapalha demais. Um grande abraço, Lucas. Valeu. Um grande abraço a todos e até mais.